Olá, hoje nós vamos falar sobre a lição número 4, adultos, CPAD. Eu sou o pastor Gilber Donizete, editor do blog Cristianismo Radical. Peço que você dê o seu ok, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, assim você estará ajudando a divulgação do mesmo. A lição número 4, o tema é: quando a criatura vale mais do que o Criador. A verdade prática diz: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. O texto bíblico básico usado no textuário foi Romanos 1:25, pois mudar a verdade de Deus em mentira e honrar e servir mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E o texto bíblico da leitura em classe é de Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25, que é o que a gente leu no texto áureo. Então, ele inicia dizendo, falando que essa lição vai focar muito na palavra antropocentrismo, né? Ou seja, o homem centro. E aí ele inicia dizendo sobre a soberba e a insensatez do homem, né? O advento da revolução do pensamento passou a priorizar cada vez mais a criatura em vez do Criador. O item 1 fala: despreza a verdade. Então aí começa a definir a palavra impiedade. Se você for procurar no dicionário Aurélio, você vai ver que lá existem umas 4 definições para a palavra impiedade, que assim, uma delas está ligada, ele coloca aqui como irreligiosidade, ou seja, não religioso, mas ele também pode ser o antônimo de não piedoso, né? Impiedade, não tem piedade, cruel, né? E aqui também entra, o comentarista coloca também a questão da irreligiosidade, ou seja, é um ímpio, aquele que não tem, é como se nega a Deus e tudo mais. A injustiça aí vem também como sem retidão, e vem falando do culto que o homem pode fazer sem ser a Deus, que no caso é idolatria, né? Então, tudo que ocupa a adoração em lugar de Deus é idolatria. Que pode ser idolatria, pode ser um objeto, uma pessoa, né? Existem muitas formas de idolatria. A gente sempre, quando pensa em idolatria, pensa na idolatria aos deuses, ou idolatria de gesso, né? Pedra, madeira, mas existe também idolatria psíquica, aquela que ela é feita no interior, ela é feita no coração. A insensatez humana. Então ele fala, aí vem citando Romanos capítulo 1, versículo 19 a 20, que fala que Deus assegurou a revelação geral de Deus por meio da natureza. Essa parte aqui ela é profunda, porque se a gente voltar, não somente aqui no capítulo 1, versículo 19 a 20, mas se a gente for também em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, nós vamos ver ali, falar que Deus colocou dentro de cada ser humano, é como se Deus tivesse feito uma assinatura e colocado, né, em cada ser humano. Hoje já há quem fala que existe isso pela genética. Mas eu me lembro de um livro escrito na década de 80, no ano de 86, em português, ele foi editado e publicado pela editora Vida. O nome do autor é Don Richard, que é um autor que escreve às vezes sobre temas como missão, arqueologia, e ele escreveu um livro chamado Fator Melquisedeque. E nesse livro Fator Melquisedeque, ele mostra culturas, povos
distantes, que não tiveram acesso à evangelização, à obra missionária, e mesmo assim, em meio aos seus cultos, eles tinham algo lá que lembrava algo sobre, como se algo sobre o Deus ter um filho, um sacrifício, mesmo nunca tendo esse acesso à evangelização, à obra missionária. Aí ele pega e lê, cita o texto de Atos capítulo 17, que é a pregação de Paulo em Atenas, no Areópago, onde ele prega sobre o Deus desconhecido. Ele fala, olha, esse Deus, entre os altares de vocês, os muitos altares, eu vi um que não tinha uma imagem, mas só uma inscrição dizendo ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é o que eu vos prego. E o autor pega isso e fala que em cada cultura, em cada povo da terra, é como se houvesse um resquício da revelação de Deus. Mais ou menos aqui o comentarista está falando, que pelo menos ninguém vai ficar inesculpável diante de Deus, que nem que seja pela natureza, ele teve uma revelação parcial sobre Deus. O salmista, Salmo 19, ele diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, e a natureza revela as obras de suas mãos. Então, a primeira revelação feita é através da própria natureza. Mas que o ser humano pode aceitar ou não essa revelação de Deus. Entendeu? É isso que ele está falando aqui. A insensatez humana, que nem que seja pela natureza, alguém tem um pouco da revelação geral de Deus. É isso que o livro Fator Melquisedeque fala. E é isso que a Bíblia também fala, né? Então, mostrando que até pela natureza as pessoas têm um pouco da revelação de Deus, mesmo quem nunca ouviu nada, né? Mas existe um pouquinho, um resquício, né, dessa revelação através até da própria natureza. E que o ser humano, dependente do que ele recebeu, aí ele aceita ou não, né? Aí Paulo diz que, olha, chegará o dia que Deus vai julgar o segredo dos corações dos homens. Seja aqueles que receberam a lei serão julgados pela lei. Os que não receberam a lei serão julgados sem a lei. No dia que Deus abrirá o segredo dos corações dos homens. Isso é algo muito profundo. Você falar, daria um estudo específico só sobre isso. Até porque existe sempre o questionamento das pessoas. E aqueles que nunca ouviram? Como que será o julgamento dessas pessoas que nunca ouviram a mensagem? Então o que ele está falando aqui é uma verdade. Toda pessoa teve uma certa revelação de Deus. Uns mais, que teve acesso à pregação, outros menos. Às vezes apenas pela essa revelação de Deus através da natureza. Mas cada um será julgado pela a luz que recebeu, seja muito, seja pouco. Ele vai ser julgado de acordo com o que recebeu. Bom, aí ele vem falando sobre o culto à criatura, que ao rejeitar Deus, suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê dos seus desejos pecaminosos, que depois Paulo, no restante do capítulo 1 de Romanos, capítulo 20, do versículo 24 até o 27, 28, ele vai falar sobre todos esses desejos, e Deus os reprovou, os entregou a paixões infames, a degradação. Aí chega o tópico 2, que é a revolução do pensamento humano. E aí ele entra falando sobre o renascentismo. O Renascença foi um movimento intelectual, surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI, né? Então, chegou um tempo que houve um período, seja através das navegações, seja através do comércio intenso, que houve o acesso às traduções de clássicos gregos, né? Então houve o renascentismo, né? Cultura e língua grega e latina, né? Então grego e romano no final da Idade Média. Os árabes
haviam feito, havia centros intelectuais, né, culturais muito fortes na Idade Média, no mundo árabe, como lá no Iraque, né, e houve traduções de clássicos que eles fizeram de obras gregas, e depois isso chega na Europa e eles vão fazendo também as traduções. Esse renascimento da língua e cultura grega, né, vem o nome de renascença, que daí se descobre novamente os clássicos gregos e romanos. Então, essa descoberta teve impactos, né? Impactos até na teologia, vamos dizer assim. Quando você vê a obra de Tomás de Aquino, por exemplo, ele faz a sua teologia e também filosofia a partir da obra de Aristóteles. E outros também vão fazer. Mas aí chega um período da Renascença, esse período atinge muito ali a região da Itália, né, Gênova e tal. E no ano 1453 tem a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Esse período de 1453, que vai coincidir também com a invenção da imprensa por Gutenberg na Alemanha, então 1453 a 1789 é considerado o período da Idade Moderna. E aqui que ele pega e fala, né, que aí vai haver tentar haver uma explicação racional, né, em vez de tentar se explicar tudo pela religião, tenta explicar mais pela razão. Logo vai surgir o período do iluminismo, né? O iluminismo quer dizer que as luzes da razão vão dissipar a idade das trevas, né? Isso, alguns filósofos franceses criou esse termo aí de idades das trevas, dizendo que a Idade Média foi a idade das trevas, e tudo tentava se explicar pela religião. E agora chegou a luz da razão, né? Então, o iluminismo. Acontece que nem tudo que surgiu nesse período aí, iluminista, da Renascença, da tentativa de se explicar as coisas, a ciência começa a avançar, surgem astrônomos, surgem físicos, surgem médicos, em todas as áreas do conhecimento humano começa a ter um avanço. E nem tudo foi ruim, não. Porque se a gente fosse condenar tudo, a gente está no período, então, que até hoje explicar que a Terra é o centro do sistema solar ou do universo. E, inclusive, isso aí era motivo de ser condenado, que se opunha a isso. E as mortes de Giordano Bruno, depois Galileu Galilei só não teve o mesmo destino, porque teve que renunciar e se retratar de algumas descobertas deles científicas. Então, era terrível. Então, nem tudo foi ruim, não. Avanços matemáticos, avanços da astronomia. Aí ele fala da questão da secularização. Ou seja, tentar explicar o século pela história. E não, por isso, secularização, né? Vem de séculos. Bom, acontece que a gente tem que somar as duas coisas e não apenas olhar só sobre um prisma. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala sobre a gente prestar um culto a Deus, em Romanos capítulo 12, ele fala que esse culto tem que ser prestado não é só pela razão do sentimento, mas ele também tem que ser um culto racional. Tem que ser com razão também. Então não é errado dizer que
tem que agir com a razão. É claro que não pode ser só com a razão. No nosso caso, como cristão, a gente age pela fé, é claro. Mas essa fé também tem que ser junto com a razão. Senão vira fanatismo. Né? E é só a razão, sem a fé vira formalismo. Então tem que haver um equilíbrio entre as duas coisas. Mas aqui é parecendo que está condenando, né? Tudo que surgiu na Idade Moderna. E se fosse condenar tudo que surgiu na Idade Moderna, tem que lembrar o seguinte: a Reforma Protestante surgiu, foi na Idade Moderna. Foi nesse turbilhão aqui, ó. Surgiu na Renascença, a Reforma Protestante, início do século XVI, Idade Moderna. E ela também ela se beneficiou desses avanços aqui, principalmente o avanço da imprensa, para depois ela imprimir as Bíblias. As línguas originais ajudou depois na interpretação, porque a reforma vai dizer que agora a interpretação da palavra não é só pelas lentes da religião, ou só pelas lentes da Igreja Católica, ou só pela lente dos papas e dos padres, mas ele vai defender o livre exame da Escritura. E nesse livre exame, a descoberta das línguas originais, novamente o grego, o latim, vai ajudar a tentar entender as Escrituras. Então, toma cuidado. A gente tem que tomar cuidado para não jogar a água, o bebê, junto fora com a água. Então surgiu coisas que realmente nós não concordamos. É claro que houve pessoas que começaram a querer substituir tudo em razão de fé só por descoberta, tinha que ser provado. Não, aí não. Mas houve coisas importantes que ajudou, inclusive, a entender algumas questões de fé. Aí veio o humanismo. Aí fala que a Itália foi o principal centro humanístico, no fim do século XV. Porque o movimento humanístico, a ética e a moral depende do homem, assim a criatura passou a ser base de todos os valores, e não o Criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga, a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, ele fala, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo, porém não é uma bandeira própria do iluminismo. A Bíblia também possui um arcabouço de concepções de liberdade e igualdade. É verdade. É verdade. Mas ajudou. Esse foco na questão dos direitos, dos valores, ajudou. E é claro que a Bíblia é um dos primeiros que fala isso, né? Agora, é uma pena, e eu não sei porquê, é uma pergunta que eu faço, e eu não estou afirmando, eu estou perguntando, porque eu até gostaria de saber também por que alguns direitos demorou tanto para ser reconhecidos, mesmo por nações que se diziam cristãs. Por que a escravidão, por exemplo, demorou tanto para ser abolida? Por que foi praticada tanto tempo, inclusive por nações cristãs e às vezes usando até o nome de Deus? Por que demorou tanto? Se na palavra já estava expresso tanto desejo de liberdade e igualdade, por que demorou tanto? Né? A reconhecer tantos direitos, sendo que na Bíblia fala que na cruz, Paulo fala agora, não há mais mulher, não há mais homem, não há mais judeu, não há mais bárbaro, não há mais divisão de raças, não há mais divisão de gênero, agora todos são um em Cristo. E por que isso demorou tanto? E muitas vezes por nações, por séculos, se diziam cristãs. O que aconteceu foi o contrário. O que aconteceu foi muitas vezes o uso da religião, e até em nome de Deus, de cercear a liberdade e até de matar pessoas, de promover guerras como as cruzadas, de promover a Inquisição, coisas que ficaram no passado escuro, né, da humanidade.
O iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18, falei, né? Expliquei. Seus adeptos rejeitavam a tradição e buscavam respostas à razão do homem. E que a igreja era uma instituição dispensável. Mas eu não falo que igreja que é essa, né? Aqui quando fala a igreja, nesse sentido aqui, que a religião, que a igreja era dispensável, está se falando aqui num contexto em que a igreja católica dominava o mundo. Então a igreja aqui está falando sobre a igreja católica, né? O protestantismo estava no seu início. Mas eu entendo que ao dizer isso, ele está querendo se referir a todas as igrejas, no caso. Então está dizendo que a pessoa totalmente secularizada busca resposta na razão e que a igreja se torna instituição dispensável. Talvez, eu não sei, eu deveria ter explicado isso melhor, mas talvez esteja falando até sobre uma questão bem moderna, pós-moderna que estamos vivendo hoje, que é os dos desigrejados. Não sei. Não ficou explícito, né? Ficou implícito. Então, é um gancho que eu estou puxando aqui. Seja por questão de séculos atrás, a que igreja estava se referindo, seja se for puxar para agora, se essa era a intenção. Bom, já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Então, a idade contemporânea surge com a Revolução Francesa, 1789, vai coincidir também com a independência dos Estados Unidos, um pouquinho antes, né? A independência dos Estados Unidos, 1776, Revolução Francesa, 1789. Então, inicia ali um novo período da humanidade. A era contemporânea, né, no qual nós estamos. Hoje já se fala em pós-modernidade ou modernidade líquida, né? Líquida por quê? Porque, segundo esse conceito, não existe mais a questão na verdade, a sociedade deixou de ser sólida para ser líquida. Os valores, em vez de absolutos, são relativos. É perigoso o relativismo mesmo. De fato é. E entre essas coisas aí, na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido. Tais como o uso das pessoas, do corpo, depravação e consumismo desenfreado. Isso aqui tem um nome, né? Isso aqui tem um nome. Chama capitalismo. Sistema capitalista. Isso aqui tem um nome. Né? Que preza pelo individualismo. Bom, aí depois tem os tipos de auto-idolatria. Então começa a falar da questão da auto-idolatria. Nós vivemos uma sociedade que, iniciando nesse período, o que aconteceu? Foram surgindo várias descobertas, mudanças nas concepções. Então, na área da biologia, vem o Darwin e começa a dizer, olha, não existe um criador, tudo evoluiu. Vem o Marx e começa a dizer, ó, tudo é uma luta de classes. No século XX vai surgir o Freud e vai dizer, ó, não, a culpa vem de algo ligado à figura paterna. E muitas vezes a causa é uma causa sexual. E vão surgir muitos e muitos. Vai surgir Nietzsche, que no final do século XIX vai falar que houve a morte de Deus. E aí começa a ter algumas coisas perigosas, né? O Dostoiévski, que é um famoso escritor russo, vai dizer o seguinte, olha, se não há Deus, tudo é permitido. É ele que vai usar essa frase. Dostoiévski. Se não há Deus, então tudo é permitido. Então começa a haver tirar Deus de tudo, né? A sociedade, então, as sociedades que vai se criando agora, que vai mudando, inclusive na política,
Porque antes havia o quê? Só monarquia, era o rei. E dizia-se que o rei era divino. Mas aí surge logo um novo regime, a república. E depois o quê? A democracia, o governo do povo, que vem lá dos gregos. Isso tudo começa a impactar. A igreja que detinha o poder, o monopólio sobre tudo, agora passa a não ter mais. E quando surge o protestantismo, houve uma mudança radical, inclusive na política, porque passou-se a ter pela primeira vez, então, príncipes, reis, né, patrocinando, apoiando, né, a nova religião, vamos dizer assim, só que sem estar sob a tutela da igreja, como havia antes. Né? Então tudo começa a mudar, vai mudando os regimes. O sistema jurídico, por exemplo. Deus está fora do sistema jurídico, né, de uma certa forma. Se há um julgamento, uma pessoa falar que matou, ou porque Deus mandou ele matar, ou porque foi o diabo que mandou ele matar, o juiz não vai chamar um padre, nem um pastor, nem um rabino. O juiz vai chamar um psiquiatra, para ver se ele está louco ou não. Se ele estiver louco, ele fala que então ele é doente. Mas não alguém, um religioso. Você está me entendendo? Então é isso aí que vem falar da questão secularizada, que se tornou as coisas. Bom, mas aí, agora já fechando, ele fala sobre as pessoas buscam um prazer maior, nutrem tendências supersticiosas, possuem excessivo apego a bens materiais. Então aqui mostra a sociedade que a gente vive hoje, capitalista, e que, como eu não vou repetir, né, que eu já falei nas duas lições passadas, existem certas teologias que até se encaixam aqui, que busca justamente isso, o prazer, o bem material, o prazer aqui na terra, o foco no homem e não em Deus. Tem até teologias que falam isso. É estranho que não, já é a terceira lição já que menciona sobre teorias e não se menciona nela, né? Eu já falei sobre ela nas duas lições anteriores, não vou me repetir aqui, mas é estranho porque que não está nesse contexto aqui, deveria ela estar. Então aí ele finaliza falando sobre a idolatria. Então ele fala da idolatria da autoimagem, né? Mais a imagem da criatura, adorar mais a imagem da criatura que a do Criador, que aí pode ser tanto a questão idolátrica mesmo, de imagem mesmo, como também essa imagem aqui não precisa ser também, igual eu falei, de estátua de gessos e tal, ela pode ser psíquica, ela pode ser pessoas, pode ser da própria pessoa. Depois a idolatria no coração, que seria mais ou menos isso, né? Ídolos no coração. E há pessoas que adoram, Jesus falou, vocês não podem servir a dois senhores, não podem servir a Deus e as riquezas. Tem pessoas que adoram o que ele tem. Aí vem depois, por último, a idolatria sexual. Ou seja, fazer do sexo um Deus. E quando a gente vê a mitologia grega, vê que aqueles deuses deles espelhavam a depravação deles, daqueles povos, né? Porque os deuses gregos eram os mesmos deuses romanos, só com nomes diferentes, mas eram os mesmos. Zeus era Júpiter, Afrodite era Vênus, e assim por diante. Então eles só eram um reflexo deles. E
e do que representava, e mostra também o que era. Hoje se descobre, quando a arqueologia tem mostrado hoje, das civilizações antigas, o quanto eram depravadas. Então, depravação é uma coisa que não vem de hoje, ela existe há muito tempo. E não é de hoje que o homem troca. E aí ele vem finalizando falando que a adoração a Deus é troca pelo culto ao corpo. Bom, culto ao corpo, o que a gente mais está vendo hoje é o culto ao corpo, né? Tem pessoas que ele é mais frequente numa academia de ginástica que num templo religioso em culto. Então, culto ao corpo, né? Tantas estéticas e pessoas tentando de todas formas prolongar, né, a aparência e a vida humana. E aí conclui-se falando que a corrupção da raça humana é o desfecho da sua rebelião contra a verdade divina, né? A Escritura alerta para a ira de Deus estão sobre os desobedientes da verdade. Então, a lição de hoje, o tópico era isso: quando a criatura vale mais que o Criador. Então, começa a falar como quando houve algumas mudanças históricas, né, no decorrer da história da humanidade, e quando algumas coisas começaram a ser mais salientadas do que antes, né? Antes se tudo tentava se explicar pela via da religião, do sobrenatural, depois tenta se explicar por outra maneira. E eu disse que nem tudo é ruim isso aí, né? Porque senão a gente ia estar até hoje considerando a Terra como centro do sistema solar até hoje, e mandando as pessoas para a fogueira quem discordasse disso. Então trouxe benefícios sim, os avanços da ciência, o avanço nos direitos, foi benéfico para a humanidade. O que não foi benéfico foi as pessoas tentar, né, como se Deus tirar Deus de tudo e tentar explicar isso tudo só pelo homem e tentar dizer que nada tem causa, não houve um Criador. Aí sim é errado, né? Nós sabemos que foi Deus que colocou essa inteligência no ser humano, Ele é o nosso Criador, Ele também é o nosso Salvador, porque o homem também, além de não ser fruto do acaso, o homem não é fruto do acaso, o homem não é um erro de percurso, o homem também não pode se salvar a si mesmo, ele precisa de um Salvador. Deus não somente é o nosso Criador, Ele também é o nosso Salvador. E é isso que está na sua palavra. E é isso que a gente crê. Mas que prestamos esse culto a Deus pela fé, pelo coração, mas também pela razão. As duas coisas têm que andar juntas. Tá ok? Deus abençoe, obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Semana que vem a lição é sobre um tema delicado, né? Que vai falar sobre a dessacralização da vida no ventre materno, e vamos estar falando. Obrigado pela sua participação, presença, por estar nos assistindo aí. Não esqueça de dar seu joinha e se inscrever no canal, caso ainda não se inscreveu. Até lá, Deus abençoe.